Com Upgrade e O Homem Invisível, o diretor Leigh Whannell provou que é possível fazer filmes de terror com baixo orçamento. Cada um destes filmes custou não mais do que 7 milhões de dólares. Mas mesmo com baixo orçamento, fazer parecer com que esses filmes tenham bons valores de produção e, ainda mais importante, que eles possam discutir alguma coisa relevante sobre a questão humana. Upgrade fala muito sobre a relação de nós com nós mesmos, enquanto o Homem Invisível trouxe-nos uma discussão sobre abuso doméstico, utilizando um recurso muito interessante que é a onipresença proporcionada pela invisibilidade do seu antagonista. Então, não é de se estranhar que o diretor tenha conseguido trazer para nós a nova versão de Lobisomem com um orçamento 3 vezes maior do que ele trabalhou anteriormente. Mas a má notícia é que, apesar de ser um bom filme, ou apesar de ser um entretenimento aceitável de horror nesse início de ano, é um filme que empalidece em comparação com os outros. O filme atualiza uma história tantas vezes contada, desde o curta-metragem de 1913, que foi perdido, até o clássico da Universal de 1941, até um lobisomem americano em Londres, até a versão mais recente, estrelada por Benício Del Toro. Aqui a gente acompanha a trajetória de Blake, um homem que decide retornar para casa onde ele foi criado pelo pai disciplinador, depois que ele recebe a notícia do Estado que seu pai foi dado como morto presumidamente. Ele havia desaparecido por tantos anos e finalmente chegou o certificado atestando o óbito. E como ele está com um relacionamento meio difícil dentro de casa, ele resolve que é uma boa ideia viajar com a esposa e com a filha para essa cabana onde ele morou com o pai, reunir as posses do pai e, ao mesmo tempo, tentar restabelecer os laços de união. A ideia dele é boa, mas é aquela famosa ideia que no cinema de terror não vai dar em bons resultados, porque a casa ela é isolada no meio do nada. Ela é literalmente encravada no meio da floresta do Oregon. E dentro desse ambiente, enquanto eles estão viajando, ele é atacado por uma criatura que parece um homem. E como nós já sabemos, ao ser atacado por essa criatura, ele próprio começa a se transformar em um lobisomem. E essa transformação é assistida pela família, ao mesmo tempo que eles estão sendo assediados por essa outra criatura, esse outro lobisomem que está do lado de fora. Da mesma maneira que os filmes anteriores do diretor discutiam temas humanos ou temas sociais, esse aqui também traz temas que são discutidos através do seu monstro ou da sua criatura. Blake, ele cuida da criação da filha porque ele está desempregado, enquanto a sua esposa, a Charlotte, ela está trabalhando o dia inteiro. Literalmente ela está engasgada de tanto trabalho e o filme até coloca um figurino, uma gola rolê, para nos mostrar visualmente como ela está até aqui de trabalho. E ela trabalha tanto que ela não tem tempo para a família. Ela não tem tempo para a criação da filha, para criar um laço com a filha. E a sensação que nos dá é que ela ressente que o marido tenha um laço, o marido tenha afeto, tenha aquele relacionamento um para um, em que cada um entende a piada do outro e parece que ela está do lado de fora. O filme discute essa questão das famílias contemporâneas e é legal que o filme chacoalhe um pouco essa visão conservadora da família média de outrora, em que o pai era ausente porque ele trabalhava para prover a família e a mãe era presente, era responsável pelo afeto. O filme aqui inverte essa situação. E ele proporciona uma discussão na qual o pai é o protetor, a filha é a protegida e durante toda a narrativa, esta figura paterna vai tentar proteger a sua filha, inclusive dele mesmo. Mas diferentemente de O Homem Invisível, em que o abuso doméstico era desenvolvido naturalmente ao lado dos elementos de horror e eles caminhavam juntos como partes indissociáveis, a sensação que eu tive em Lobisomem é que o diretor está fazendo aquela famosa brincadeira de horror espertinho metafórico, que pega
esse horror de se transformar em algo que você não é, justamente para discutir esse tema. E não que as coisas caminhem naturalmente uma do lado da outra. A sensação que eu tenho vendo o filme é que o filme é uma preparação para que Charlotte, a personagem da mãe, assuma o papel que lhe foi negado, o papel de proteger a sua filha. E ao mesmo tempo que faz isso, que ela também assuma o papel da família, de construção desse laço emocional perdido ou não desenvolvido com a filha, enquanto assiste ao seu marido deteriorar-se, ao seu marido transformar-se em uma criatura, ao seu marido bestializar-se. Inclusive, quanto mais eu penso no filme, mais eu tenho certeza de que os elementos de horror existem para justificar a trama e não existem por si só como elementos que se bastariam se não tivesse essa trama. Por exemplo, visualmente tem uma cena que mostra dois personagens olhando a bela paisagem do Oregon. E você sabe que essa visão vai ser encenada em um certo momento para reafirmar a relação de mãe e filha. Já o roteiro faz algo parecido. O roteiro, ele utiliza a identidade do lobisomem que está do lado de fora para criar uma discussão. Uma discussão que é até óbvia, se você parar para pensar. Eu só não vou entrar em detalhes porque é um spoiler, mas ele cria um elemento discursivo que tem muito a ver com essa lógica de criação de ontem, a criação disciplinadora, a criação do sim senhor, a criação que é praticamente um regime militar versus a criação contemporânea, uma criação com uma comunicação não violenta, uma criação em que pai e filho estão numa certa posição horizontal e não vertical, em que a educação não é sinônimo de autoritarismo, e em que o personagem do pai sente a liberdade para conversar com a filha sobre elementos traumáticos que aconteceram naquela fatídica noite. A parte boa de Lobisomem é que Leigh Whannell continua muito bem em encenar o seu horror, encenar as cenas de tensão e sabe aproveitar muito bem o espaço em que ele está trabalhando. É um filme que se passa durante uma noite praticamente e dentro de uma casa e do lado de fora dessa casa. E o diretor aproveita isso. Ele não tem pressa, ele é paciente. O terror não surge de sobressalto, mas ele surge como uma construção de acúmulo de tensão e depois liberação dessa tensão, que está inclusive na base do gênero. Isso fortalece o nosso envolvimento com um filme que é breve, um filme que é curto, um filme que abre a temporada do cinema de horror e do cinema norte-americano em 2025. Um filme que, porém, peca um pouco na maquiagem, da mesma maneira que Nosferatu pecou ao reimaginar o seu monstro. Eu realmente não encontrei o lobo no lobisomem. Eu encontrei uma criatura humanoide que caminha em quatro patas, mas cujos elementos de lobisomem acabaram esquecidos em algum lugar do passado. E quanto mais eu penso na maquiagem, mais eu sinto saudade da maquiagem de Rick Baker, que lá na década de 70 fez um milagre para a construção de um lobisomem americano em Londres. Mas a gente não está na década de 70, a gente está em 2025 e o filme do Leigh Whannell, embora respeitoso, embora atualize o monstro para os tempos atuais e até propõe uma discussão interessante sobre família, acaba ficando no médio. Para Lobisomem eu dou 3 estrelas em 5. E antes que apareça a lua cheia e eu me transforme em lobisomem, faça o favor de se inscrever aqui no canal para acompanhar críticas dos lançamentos no cinema. E eu quero saber nos comentários o que você achou do filme.